Olá, amigas, amigos, que maravilha estarmos juntos novamente nesta segunda aqui no Despertando Mulheres, no programa que é para você, minha amiga, para você, meu amigo, mas em especial para as mulheres. E hoje nós recebemos aqui a Lisa, recebemos a Lise, olha só que dupla, a Lisa e a Lise. A Lisa, que é coordenadora do Paradesporto da Secretaria do Esporte, também do Lazer e da Juventude da nossa capital aqui, Porto Alegre. Nós estamos no nosso estúdio de vidro aqui do Shopping Total. Lembrando que o nosso programa tem o apoio do Shopping Total, presente a cada momento, e também de Móveis do Bem, móveis para a vida toda. E também o nosso programa que tem
a coordenação geral, a direção geral de Fabiano Brasil. Temos na assistência técnica o Roberto Salatino, assessoria também de direção da Thaisa, e eu, Andréia Fioravante, apresentadora deste programa que nasceu para ajudar você, mulher. Nós queremos te trazer informação, nós queremos te despertar para os mais diversos assuntos. E hoje vamos tratar do Setembro Verde, o mês da pessoa com deficiência, o mês para nós falarmos mais ainda, né, Lisa, sobre os desafios, né, cada uma e cada um enfrentando os seus desafios de acessibilidade, principalmente, e falando também das conquistas e das vitórias também, porque nós precisamos não só falar dos desafios e reclamar, mas precisamos celebrar as conquistas e vitórias. Então, já de início, né, Lisa, tua saudação, fala um pouquinho sobre o que vamos tratar nesta noite. Boa noite a todas e todos. Então, hoje a nossa pauta é bem importante, né, Andréia? É o Setembro Verde, o mês que a gente fala de inclusão social da pessoa com deficiência, uma pauta super importante nas nossas vidas. Muito bem. E já fala um pouquinho do teu trabalho lá na secretaria. Então, eu hoje coordeno o Paradesporto, né, da cidade de Porto Alegre, e a gente, esse mês, agora, semana que vem, começamos com uma semana bem temperada, cheia de atividades, né? Teremos atividades no SET, teremos atividades no Parque Araribóia, teremos no GNU para natação, são várias atividades vindo aí. Então, que bom que hoje tu estás aqui para poder já nos passar a agenda da próxima semana, então. Com certeza. E, Lise, seja muito bem-vinda, né? Hoje eu conversava com a Lisa e ela disse, posso levar minha amiga? Eu digo, vamos lá, vamos recebê-la. Eu sei que tu tem uma história também de vida para contar para nós, né? Então, tua saudação aí para as nossas amigas que já estão na audiência. E minha amiga vai compartilhando lá o aviãozinho no Instagram do PowerStream, @PowerStream. Vai lá, acessa, manda aviãozinho. E também compartilhe o link do Face, também se inscreva no nosso canal do PowerStream e vai compartilhando o link para que mais pessoas possam receber informação e orientação. Liz. Então, boa noite, mulheres inspiradoras, boa noite a todos. É com muita alegria que hoje, no mês do meu aniversário, no Setembro Verde, faço aniversário dia 23, no primeiro dia da primavera, um mês de tanta significação, né, para nós que fizemos essa luta pela inclusão, né, todos os dias lutando, plantando sementinhas para florir, né, grandes jardins, né. Então, eu sou a Lisiane, sou pedagoga especial, sou psicopedagoga institucional e clínica, trabalho com atendimento educacional especializado, fiz um trabalho até o ano passado na direção da PAI de Porto Alegre, sou servidora pública em Gravataí, hoje estou lá na Morada do Vale 1, também organizando junto com a prefeitura, que vai ter jogos, né, paralímpicos, a partir do dia 24, as inscrições já estão abertas, a gente também fala muito sobre isso, Gravataí tem se organizado muito na acessibilidade e na inclusão, é muito importante a gente estar falando com as colegas entre município, metropolitana, porque a inclusão está em todos os espaços, né? E lá na nossa região, na Morada do Vale, vai acontecer também alguns eventos, né, de circuito sensorial, um piquete inclusivo. Então a gente gosta sempre inclusivo. Uau, então a gente gosta sempre de inspirar, dividir. E é com muita alegria que hoje a gente vai dividir alguns relatos, né, e algumas histórias de vida que é tão importante a gente se motivar trocando no relato, né, entre vidas. Muito obrigada, Andréia, pelo convite, obrigada, minha amiga Lisa, que sempre me desafiando, a gente juntas a revolucionar. Bastante antecedência, convites, né? Eu sei, funciona assim. Mas me fala uma coisa, fala mais um pouquinho para nós sobre esse piquete inclusivo. Então, eu esqueci também de dizer que a gente acaba fazendo tantas coisas, e hoje minha pauta principal também foi vir conversar um pouquinho
sobre o projeto. Eu sou idealizadora, né, do projeto da Marcolinos, que fala sobre os brinquedos inclusivos e adaptados para as pessoas, né, com e sem deficiência. Sim. Então, esse piquete inclusivo nada mais foi do que uma inspiração, né, dos meus amigos da ONG dos Caminhadores, né, que a ONG dos Caminhadores, a ONG né? dos Caminhadores. Exato. Que ontem a gente recebeu uma moção, né, de elogio no primeiro piquete, a segunda edição do piquete inclusivo aqui no Parque Harmonia, né, no piquete B21, super organizado. Aqui, piquete B21. B21, cabeça preta, com banheiros químicos adaptados, com rampa, né, organizado com todo o amor e carinho, com acessibilidade. E ontem a gente recebeu lá um almoço maravilhoso, Andréia, né, com algumas autoridades na área da educação especial, gestores públicos e convidados especiais e familiares e da comunidade que foram nos visitar lá. Então, a Lisa também, a gente estava lá junto. E essa inspiração veio para dentro da escola. Por que não, né? Um piquete inclusivo para todos, para que a comunidade possa participar, para que os professores, os alunos, os pais, gestores, né, possam estar nesse momento falando sobre as nossas tradições, né, falando sobre as nossas necessidades e dando esses acessos. Então, a gente reuniu o circuito sensorial, que é uma prática de experiência, onde que a pessoa sem deficiência vai passar pelo circuito, experimentando como é a vida de um cego, como é a vida de um cadeirante, como é a vida de um autista, de um surdo, e podendo passar por esse circuito, nesse desafio, podendo praticar um pouco a empatia, se colocar no lugar do outro. Vou visitar, Lise. E no piquete a gente vai ter várias atrações, né, de dança, de chulas, pessoas com ou sem deficiência, né, dentro do nosso município. Vai ser um evento muito gostoso. Que legal. E esperamos que a gente inspire mais escolas, né? Que legal. Porque é ali na escola, no chão da fábrica, que a gente, né, ensina os nossos novos gestores, né? Quem sabe o nosso aluno que está ali na sala de aula não seja o nosso próximo presidente da República. Eu sempre digo isso para eles, né? Bem isso. Parabéns, parabéns. Iniciativa extraordinária. Olha só, gente, eu amo as tradições, né? Amo as tradições gaúchas, eu já fiz parte de CTG, né? Já fui jurada de concurso de prenda. Eu amo a nossa cultura. E o quanto é importante dar acesso a todos à nossa cultura, né? O quanto é importante. Mas, Lisa, qual é a nossa proposta, minha amiga? Olha só, eu já mandei aviãozinho ali no Instagram. Meninas, ó, Lise, vai aí no Instagram, Lise, abre aí, @PoaStream e manda aviãozinho aí para as amigas, para os amigos, porque é muito importante. Olha só, estamos no mês de setembro, o mês do gaúcho, né? O mês farroupilha, mas também estamos no Setembro Amarelo, onde semana passada eu recebi aqui a doutora Valquíria De Witt, falamos sobre esse tema que ainda é tabu, suicídio, falamos sobre a mulher e os desafios da mulher e falamos também da importância de estarmos debatendo esse tema para que nós tenhamos esclarecimentos e para que nós venhamos buscar mais pela saúde emocional. E estamos também no Setembro Verde, né? O mês que nós precisamos falar da inclusão de todos e todas, o mês que nós precisamos debater também, porque, Lisa, se tu me permites, ontem eu fiz um comentário usando teu nome. Olha. Ontem, lá na minha igreja, na Barra do Ribeiro, né? A Igreja Quadrangular da Barra, qual eu sou pastora titular e superintendente da região, eu dizia assim, amanhã eu vou estar recebendo a diretora, né, do Departamento de Paradesporto, da Secretaria de Esportes da capital, e ela é portadora de deficiência e ela é uma mulher que não se para. É uma pessoa, a Lisa está me ensinando a falar corretamente, Isso gente. Aí. Então, eu disse, olha só, é uma pessoa que tem limitações físicas, né? E quem não tem limitações físicas, às vezes se queixa, não vou sair porque tem sol, tá muito quente, não vou sair porque tá chovendo muito. Ai, olha só, coitada de mim. Daí me faço de vítima, né? Em casa parada. Eu disse, e a Lisa não para. E eu disse assim, e a Lisa, no último programa que ela esteve conosco, com a secretária Débora, um beijo para a secretária Débora, nossa secretária aqui do município, secretária da Secretaria de Esportes. Eu disse, ela foi sozinha, gente.
Ela chamou o táxi ali, não são todos que têm acessibilidade, são poucos. Pouquíssimo. E ela chamou, ela estava sozinha, ela vai, ela se vira, ela não para. Eu disse, daí tem gente com as 2 perninhas, 2 bracinhos, corpinho inteiro e reclama. Sabe? Eu digo, assistam, porque é uma inspiração. É uma inspiração. Então, eu quero que nós venhamos começar, Lisa, o programa, tu falando dos desafios que tu enfrentasse, os desafios que teus pais enfrentaram, né? Sim. E as tuas vitórias e as tuas conquistas. Eu quero primeiro ouvir um pouquinho da tua história. Então, eu sou filha de agricultores, natural de Veranópolis. Isso, de Veranópolis. E uma família muito agarrada na fé. Eu digo, né, que a fé move montanhas, né? E aí nós tivemos uma acrosteólise neurogênica, que é uma doença rara, genética. Ela é passada, né, pelo gene dos pais, na hora da formação ali, genética da criança. Nós nascemos perfeitamente inteiras, né, nós 4, 3 mulheres e um homem, e as 3 mulheres tiveram a doença. Então, cada uma delas em um momento da vida, cada uma delas vive de uma maneira, né? Mas as 3 mulheres, principalmente, com muita fé, e fé em Deus, porque a gente segue firme aí na parada. Eu vim para Porto Alegre na década de 90, 1997, com meu sobrinho, com a minha irmã, com meu cunhado. Vim porque eu queria muito mais, eu queria o meu ensino superior, eu queria me formar, eu queria trabalhar, eu queria ter a minha independência. E foi para isso. Viesse com quantos anos, Lisa? Eu tinha 19. Então, é um momento de duro, né? Que tu chega. Eu cheguei em Porto Alegre, eu não tinha o ensino médio completo, eu não tinha trabalho, e aí eu tive que ir atrás de terminar os meus estudos, fiz vestibular, passei em 2 faculdades, me formei em Direito. Eu falei, inclusive, isso, formada na faculdade, Poderosa. Foi para a faculdade, estudou, né? O limite, eu dizia assim, o limite não está no corpo, o limite está na mente. Exatamente. E eu sempre ouvi da minha mãe, a minha mãe sempre tinha uma palavra, era coragem. Fé e coragem. E eu acho que isso me abasteceu de uma forma tão grande, porque eu passei por 38 cirurgias, porque eu tive com 3 aninhos a doença, 38 cirurgias, 2 cesarianas, 2 meninos hoje grandes, um com 23, outro com 21, graças a Deus, bem, uns meninos queridos, e a gente está aqui contando essa história, a gente luta, né? Porque precisa ultrapassar essas barreiras da falta de acessibilidade. E essas 38 cirurgias que tu fizesse, foi ao longo de quantos anos? Dos meus 16 aos meus 32 anos, eu fiz quase todas as cirurgias. Quase todas eu fiz nesse decorrer. Porque eu tinha erupções, eu tinha gangrenado, e eu tinha que fazer cirurgia para fazer as amputações. Dos meus 12 até os meus 16 foram as mãos, os dedos, e dos meus 17, 18 eu parei de caminhar, fui para a cadeira de rodas, e aí fiz o restante das cirurgias nas pernas. E esse desafio, esse período de adaptação, namoro, casamento, filhos? Tudo muito difícil. A mulher com deficiência sofre muito preconceito. É uma pergunta que eu tenho para te fazer. A mulher, por quê? Porque daí a mulher é o casamento, é o marido, os filhos. É bem mais desafiador, sim, para a mulher do que para o homem. Sim, com certeza. Eu acho que assim, todas as áreas é muito mais difícil para as mulheres, né? Mulher com deficiência sofre para ir no médico, para subir na maca, para conseguir emprego. Se tem um cadeirante ao meu lado aí, a empresa vai preferir o cadeirante, o homem, não vai contratar a mulher. Eu fiz muitas entrevistas de emprego e muitos não, porque a mulher com um filho pequeno... Isso, tu pensa que é por quê? Por que prefere o homem do que a mulher cadeirante? Eu acredito que na época era porque eu tinha os meninos pequenos, né? E
geralmente eles sempre estavam comigo, né? E tu nunca desejasse parar, sempre buscou estar ativa. Sim, porque eu tenho lugar ao sol. E eu acredito muito que a gente possa vencer sempre, todos os dias. Eu levanto da cama, eu entrego para Deus o meu dia. E a relação com o marido, a relação família? Tudo bem, assim, mas é a relação família, né, que é muito difícil, né? É uma relação bastante conturbada, né, bastante cobrada, mas hoje eu agradeço muito a Deus pela minha mãe, pelo meu pai, que não está mais conosco, pelas minhas irmãs, meu irmão. E tu é um estímulo para muitas mulheres. É um estímulo para amigas. Olha só, minhas amigas, conheço muitas mulheres. Conheço muitas mulheres, Lisa, que às vezes um problema conjugal, problema financeiro, né? Um problema com o filho, e que nem eu digo, tem pessoas que se escondem embaixo da cama, toma um remedinho, vai dormir, é se esconder embaixo da cama. E que nem ontem eu falava, né, na igreja, durante o culto, eu dizia assim, gente, olha só, tem o corpinho perfeito, os 2 braços, as 2 perninhas, e tá se mexendo? Tá se achando que não é capaz? O sol tá quente, não sabe que o sol tá quente, tá chovendo, não sabe que tá chovendo? Ok, mas e quem não tem todo o corpinho perfeito que nem você tem? Não é muito mais desafiador? A mulher ela sofre aquele capacitismo, né? O preconceito, a falta de capacidade. Mulher com deficiência, falta de capacidade de exercer qualquer coisa. E até a cultura também, né, Lisa? Sim, porque nós ainda temos uma cultura da mulher que precisa ser bonita, precisa ser perfeita, precisa ser educada, precisa ser gentil. Como é que eu vou dizer? A realidade hoje diz que a mulher precisa, usando a tua expressão, siliconada, ou seja, coloca um padrão de beleza, coloca um padrão de beleza que está no exterior e um padrão de beleza que é artificial. Não um padrão de beleza natural, como tínhamos há anos atrás, né? Quando a mulher, se ela fosse muito seca, ela era feia, ela era doente, porque sinônimo de saúde era uma mulher mais cheinha, né? Então, esses padrões que são colocados, né, acabam exigindo muito da mulher, e é um padrão artificial, no meu entendimento, né? Não que a gente não tenha que se cuidar, é claro que precisa, se nós temos a ciência aí, se nós temos ferramentas, enfim, né? Mas é um padrão que a sociedade... Mas tudo tem um limite. Sim. Tudo tem um limite, né? E é um padrão de beleza exigido, e que nem tu falasse já por 2 vezes, a mulher é mais cobrada. Ou seja, não basta nós fazermos e demonstrar que a gente sabe fazer. A gente precisa fazer em dobro, no mínimo, para provar e comprovar que nós somos capazes, né? E às vezes ainda diz assim, não, mas a Andrea tem programa no Power Stream por causa do marido. Não, mas a Lisa tá lá de diretora porque é o CC, é política. A Lise tá lá, montou o piquete, porque deve ter politicagem também. Ou seja, tem pessoas que não, e isso é verdade. Você sabe, minha amiga que está ouvindo, né? Tem pessoas incapazes, incompetentes, que quando se deparam com alguém competente pela sua capacidade, acham que só está ocupando aquele lugar porque tem marido, porque tem política, porque tem um padrinho, né? Exato. Toda pessoa incapaz e medíocre, ela olha o sucesso da outra e atribui a capacidade dela a outras coisas que não a sua verdadeira capacidade, né? E eu tenho acompanhado, comecei há algum tempo a acompanhar o trabalho da Lisa e sei que ela não se para. É envolvida em uma série de coisas. E o que eu dizia ontem também, Lisa? Eu sei que Porto Alegre tem avançado, é uma capital que tem avançado, mas nós somos muito carentes ainda, né? Sim. Com relação à acessibilidade, o que eu dizia? Eu disse, gente, a Lisa não mora onde ela quer, ela mora onde o prédio permite. Verdade. Eu dizia bem isso. Ela não mora onde ela quer, ela mora onde o prédio permite. Então, fala um pouquinho para nós, Lisa, dos teus desafios na faculdade, para morar. Nós sabemos, eu assisti a uma reportagem sobre a Orla do Guaíba, né? Parte dela, é possível da pessoa com deficiência, né, visual poder estar ali caminhando, parte dela não. Eles têm uma dificuldade incrível, né, de estar caminhando por toda a orla, mas a gente sabe que teve muitos avanços. Claro. Mas o que tu me fala dos teus desafios?
Olha, primeiramente, assim, na época de escolher um curso ou da faculdade, o direito ele veio para mim porque eu precisava do meu direito. Conhecer os direitos. O de ir e vir, principalmente, porque eu cansei de chegar em um local, querer comprar, querer entrar para curtir e não poder entrar. Porque tu tem que ser carregada. Então, eu busco hoje acessibilidade, a autonomia, eu busco a minha autonomia. A acessibilidade dá uma autonomia, né? Claro. E assim, é uma diferença hoje do adaptado com acessível. E as pessoas ainda não entendem hoje. Fala para nós. O que é o adaptado, o que é o acessível. O adaptado é quando tu bota ali uma rampa que torna acessível. Ou quando tu tem um táxi grande que cabe a tua cadeira fechada dentro. Isso é adaptação. Ou seja, eu dei um jeitinho para dar acesso. Acessível é quando eu tenho autonomia. Tu já constrói, eu já pensando, entro projetado. sem precisar de ninguém. Tá, então deixa eu falar um exemplo que eu conheço. Tem o ônibus escolar, quando eu estava secretária no município de Barra do Ribeiro, né? O município recebeu um ônibus escolar e o ônibus tinha, como é que eu vou dizer? Vinha a escadinha, apertava no botãozinho lá na frente, a escadinha vinha, descia, né? Para receber a cadeira. Ok, sim, ele já é todo mecanizado para isso. Sim. Esse é o acessível. Ele foi feito para isso já, pensando nisso. Sim. Agora, um outro que eu vou engembrar lá, uma escadinha, um que já existe, eu vou dar um jeito, é o adaptável. É o adaptável. Entendi. E aí, hoje, as pessoas não reconhecem essa diferença. Entendi. E acabam fazendo meia boca. Entendi. Né? Eu quero acessível, eu quero entrar aqui na tua sala sem precisar de ninguém. Eu quero acessibilidade para mim, porque é minha autonomia, que é o meu direito de ir e vir, porque eu também consumo, né? Eu também sou uma consumidora, também tenho vontade de entrar na loja, mas eu acabo não entrando, porque... E isso é muito importante que tu tá falando, Lisa, sabe por quê? Gente, é muito importante. Eu ia contribuir também falando... Vem para novembro para o mês do empreendedorismo, viu? Exato. Porque o empresário, a empresária precisa ter essa visão de que se eu tenho uma loja, né? Nós estamos aqui dentro do Shopping Total. Se eu tenho uma loja, eu abro a loja para vender. E eu tenho que pensar que tem um público. Que tem um público compra. Que não é a maioria, mas o que tu falou? Eu quero consumir. Eu sou consumidora. Ou seja, eu acabo, se eu não dou acesso a esse público, é a mesma coisa que se eu dissesse, eu não quero vender para ti. Eu estou excluindo. Isso aí. Então, o empresário, a empresária que tiver essa mente de inclusão, vai faturar mais, vai arrecadar mais no seu ambiente. Seja uma cafeteria, uma loja. Se torna diferente. E inclusivo, né? Esse mesmo banheiro é para todos. Isso aí. Né? Porque eu sempre digo assim, nós somos deficientes em potencial, porque a nossa visão vai reduzindo, né? Eu, o ano passado, passei por 6 cirurgias, fiquei numa cadeira de rodas da noite para o dia. Tive que fazer todo um processo de reabilitação. Então, não estamos livres. A gente não precisa chegar a um ponto de ter que brigar numa justiça, porque esse é um direito constitucional, né? É um direito para todos. Esse mesmo banheiro acessível é para os nossos pais, para os nossos filhos, para a gente mesmo, né? Por isso que eu sempre digo assim, ó, tem o acessível, né, o adaptado e o inclusivo. É para que a pessoa com e sem deficiência, né, acessem esses espaços, né? E será que não é uma questão cultural também, Lisa? Porque, olha só, minha percepção, posso estar errada, mas eu vejo que até há pouco tempo atrás, era tipo assim, a pessoa tem uma deficiência visual, fica em casa. Sim. Não sai porque é perigoso, fica em casa. É um cadeirante? Não sai, é difícil de colocar cadeira de rodas no carro, é difícil. Não sai, vai ter que ir no banheiro. Não sai, fica em casa, eu trago para ti, o que tu precisa? Eu penso que as pessoas, esse público ficou mais em casa e se criou essa cultura que não consome, que não se diverte. Que não mas se falando aqui. Que é vestido pela mãe. Isso. A mãe vai na loja e acaba comprando para o filho. Aí o filho não olha o que está ali na vitrine. Isso, daí tu veste o que os outros querem que tu veste.
porque tu não escolheu, tu não teve a opção de escolher. E por melhor que o pai, a mãe, o irmão, o esposo, a esposa compre, por mais que ele diga, não, mas é o gosto, é bonito, até pode ser muito mais bonito do que algo que nós iríamos comprar. Claro. Mas onde é que está? Mas né? não é o teu gosto. Usando a tua expressão, onde é que está a minha autonomia, a minha liberdade de eu escolher o que eu quero vestir, eu escolher o que eu quero usar. E outra coisa, sair. Por que eu não posso usufruir da Orla do Guaíba? Por que eu não posso usufruir do Shopping Total? Né? Por quê? Gente, isso é muito sério. É complicado. Então, assim, ó, para chegar à Orla, né, certamente que tu vai precisar de ajuda, né, para chegar. Mas a Orla 3, ela tem 1.500, 1.600 quilômetros adaptados. Tem piso tátil. A Orla 3 adaptada. 3. Tem o piso tátil, né? Tem as barras, né? Tem o acesso para o cadeirante, tem quadra para o cadeirante entrar e fazer o basquete. Tem, mas claro, tu tem que conhecer primeiro, tu tem que fazer uma visita, né? Fazer uma vistoria. E claro, eu nunca digo que é 100%, porque todas as deficiências são diferentes. Nenhuma deficiência é igual. Nenhuma pessoa com deficiência visual é igual a outra pessoa com deficiência visual. Ó, estão mandando aqui parabéns, ó. Parabéns, guerreiras. Estão mandando aqui para nós também, parabéns pela entrevista. Estão mandando aqui. Ai, parabéns para ti, estão mandando aqui. Né? Que amor. Estão aqui. Gente, olha só, nós temos muita coisa para falar. Beijos e abraços para todas e todos vocês aqui que nos acompanham pelo Face. Também você que nos acompanha aqui pelo Insta e você que nos acompanha também pelo YouTube. E Lisa, me fala, eu quero morar. Tu mora no centro? Eu quero morar no centro de Porto Alegre. Claro que nós precisamos também, né? Não podemos ser tão radicais, né, meninas? Tem prédios antiguíssimos em Porto Alegre, principalmente no centro. Sim. Então, eles vão ser todos adaptados. E alguns vai ser meio adaptado, porque às vezes não tem condições. Não. Né? Eu digo assim, eu tenho desejo de adaptar meu prédio, ok, sou a síndica, enfim. Mas às vezes eu não vou conseguir. Vai ser uma meia boca, porque a construção antiga não me permite isso. Por essa questão de que a pessoa com deficiência fica em casa. Não precisa sair. Mas essa questão, ela é muito arcaica, sabe? O que eu te digo? Esses tempos eu fui ver um apartamento, cheguei num prédio, um degrau desse tamanho para acessar o prédio. Poxa, eu quero ver apartamento, me interessei, muito bonito, numa rua que eu gosto. Cheguei no prédio, a síndica falou, a gente não tem cadeirante que mora aqui. Mas eu não estou perguntando quem mora aqui. Desagradável. Gente. As pessoas não se atualizam, as pessoas acabam discriminando. E eu falo assim, amiga, não é uma questão de exclusão, e sim discriminação. Hoje empatia, Exato. Gravei a palavra, empatia, se colocar no lugar do outro. Então, existe recursos que a gente, né? Hoje a arquitetura já tem pensado muito nisso, né? Sobre os novos prédios com acessibilidade. Sim, os novos já, né? Por lei, né? E os que estão passando por esse processo, então, o meu esposo é engenheiro na área civil, então ele pensa muito nisso. Fala muito sobre isso com hotéis, né, com parques, com outros espaços que as pessoas com deficiências estão frequentando. Então, a Lisa vai num hotel, eu vou num hotel. Então, hospital, né? Então, a gente tem buscado estudos de fora e coisas que a gente já tem dentro do Brasil. Então, existem as adaptações de pequeno, médio e grande porte. Então, a questão da empatia, de ser humano, em primeiro lugar, né? Eu posso não ter todo o recurso, mas se eu tiver vontade e ter esse espírito humanístico de me saber colocar no lugar do outro, a gente consegue ter um acesso, a gente dá um jeito. Se a calçada não permite que eu desça de frente com a Lisa... Mas daí tu está trazendo um exemplo que é delicado. Calçada. A calçada... Hoje a gente passou por isso. Mesmo que a pessoa não tenha nenhum problema, tá? Ela quer andar na calçada,
é desafio para todo mundo, amiga. Para todo mundo. Para todo mundo. As calçadas têm sido desafio para todo mundo, e não é só em Porto Alegre, são em várias cidades, e a calçada é de responsabilidade do proprietário e dever das prefeituras de fiscalizarem, a não ser alguma prefeitura que já tem alguma parceria, enfim, né? Mas é responsabilidade minha. E quantas calçadas com desníveis, quantas calçadas esburacadas, e quantas pessoas, né? E quando eu advogava, seguidamente era procurada por pessoas que me procuravam para quê? Ah, doutora, buraco na calçada, falsei o pé, torci tornozelo, quebrei o pé. E isso gera o quê? Precatórios. Gera horrores de coisas. São ações que movimentam o judiciário, que movimenta tudo. Mas olha só, a Bianca Tesselli está dizendo aqui, ó. Acessibilidade é inclusivo. Quando era obesa, muitas vezes me senti na pele a falta de acessibilidade na cidade. Verdade, gente. Olha só. Muito. Quando a gente fala de acessibilidade, a gente não pode só pensar no cadeirante. Isso, porque a gente vê muito por aí. Eu trouxe aqui a Bianca, porque não é só cadeirante. Não é só. Não. É a pessoa com deficiência visual, é a intelectual. A gente tem que pensar muito em todos. É o obeso. Entendeu? Então, hoje a gente tem um leque muito grande. O alto, e a gente que também passa alguns desafios. Incluir, né? todos. Sim, o alto. Gente, o tempo passa muito rápido. E deixa eu te perguntar assim, ó, Lizzy, né? Me conta um pouquinho aí da tua história e me conta um pouco, né, sobre esses brinquedos, né? Tu tem uma empresa. Meu esposo. Teu esposo. Eu sou a idealizadora junto com ele. A idealizadora do projeto, uma empresa que fabrica brinquedos. Exato. Né, que possam ser aí usados em praças, em parque, empresas, em hotéis, né? escolas. Ok, fala um pouco aí para nós, porque eu ainda quero saber, depois da Lisa, ainda com relação. Então, iniciando pela nossa história, a nossa motivação, né? Eu sou filha de pessoa com deficiência, meu pai é surdo, meu avô é surdo, falecido. Sempre passei essas dificuldades dentro do eixo familiar, né? Ainda quando o tempo que meu pai passava nos concursos públicos e na hora do exame médico ele não passava e voltava com essa frustração. Então, todas as portas que eram fechadas para ele eram fechadas por uma família, para filhos, para esposa. Então, a gente vivia sempre isso juntos, né? A gente tem isso de união familiar, nessa unidade de ter contribuído com ele, de nunca desistir, né? Então, a persistência foi algo que ele sempre me disse, eu jamais vou desistir, né? Então, um lugar ao sol, né? E como, né, tu falando do teu pai, né? Imagina assim o pensamento dele com relação à tua mãe, porque lá no tempo do teu pai, eu imagino bem forte que ele é o provedor do lar, né? E o quanto a mulher sofre, olha só, Liz, ou a mulher sofre na pele o que tu tá dizendo, que para a mulher é muito mais desafiador quando ela tem uma deficiência, o quanto para ela já é pesado. Exato. Quando é com ela, na pele dela, mas se ela é esposa ou filha, o quanto também pesa para a mulher. Claro. Então, ou seja, a mulher sofre direto e indiretamente sempre. E essa valência da minha mãe foi ver uma telefonista que entrou dentro do Ministério da Fazenda, né, atendendo o PABX durante 6 horas, saindo de lá sendo diarista num salão de beleza. E à noite ela era pizzaiolo. Gente, tua mãe é uma vitoriosa. Então, essa luta familiar fez com que a gente olhasse as pessoas e pensasse o espaço, né, de todos nós. E foi por isso que eu busquei a pedagogia e educação especial para lutar, né, dentro da educação, dentro da reabilitação. Fui até o 5º semestre de Direito, porque a gente descobre que a gente tem que brigar em outras esferas, né? Parei no 5º semestre de Direito, quando eu fiquei grávida da Petra, do meu companheiro atual, né, o Felipe, que é da área da engenharia e pensa na acessibilidade. A nossa filha tinha síndrome de Down. De filha, me tornei mãe especial, profissional da área da educação, e da dor a gente transformou do luto à luta, né? Da dor em amor. Foi aí que um dia eu parei no shopping e vi o trem do Papai Noel.
E um pai, né, com cadeira de rodas, não pôde entrar nesse acesso do trenzinho com a sua filha. Gente, que forte. Qual pai ou dindo avó não quer brincar, né? Quem não quer despertar essa que ser criança, isso que tu estás trazendo, né? Lise. E eu estava em luto. E eu parei ali e me coloquei no lugar desse cidadão e fiquei pensando, a minha dor não é nada perante ele, que pode ser pai, tem a sua filha e não consegue fazer o exercício disso, porque nós temos uma barreira arquitetônica de um simples recuo, de uma porta de um trem do Papai Noel. Ele saiu muito frustrado dali, eu registrei... Frustrado duplamente, né? Uma escrita para o shopping, que passou depois muitos anos fazendo várias ações de inclusão, porque a gente não sabe de tudo, a gente precisa ser provocado também para poder mudar, né? Então, eu contribuí, a minha crítica foi construtiva de colocar... Teu feedback. E que bom que esses gestores entenderam, poxa, eu não tinha pensado nisso, então, a partir de agora, nós vamos ter um parque inclusivo. E aí veio as barreiras. Aonde se busca brinquedos adaptados, inclusivos, né, acessível. Então, é muito difícil. Se a gente vai num Beto Carreiro, hoje a gente tem vários brinquedos que já foi pensado com isso. Mas se a gente vai em qualquer parque... Mas é um parque gigante, grande, mas né? que precisou passar... Não é algo menor que está mais próximo da realidade de todos na sua cidade. E nem uma pracinha. Sim. E aí, se a gente entra dentro de um parque ou de um circo, a gente vê placas. Proibida pessoa com deficiência, proibida pessoas com cardíacas, proibidas altura. Existem regras desse brinquedo. E aí eu fiz a seguinte pergunta. Qual parque ou qual placa que autoriza a pessoa com deficiência a acessar um brinquedo? E isso me incomodou a mim, ao meu esposo, que eu só dei assim a faca e o queijo para ele pensar e construir protótipos. Olha só, até me arrepiei aqui, né? Eu falei muito rápido com a Lisa, né? E a Lisa disse: tu vai ver que vai ser ótimo. Verdadeiramente, eu tô arrepiada aqui, por quê? A gente não pensa, né? A gente não imagina. Obrigada. Só uma mãe. É só uma mãe. Sabe? Por isso que eu digo assim, ó. Tem lugares que é a mulher, porque a dor da mulher quem sente é a mulher. A dor de mãe quem sente é a mãe. É só uma mãe para ter a sensibilidade que tu teve. E de pensar em tudo isso. Eu digo assim, ó. Que homens e mulheres... jovens e idosos precisam construir juntos. A mulher precisa estar junto, porque tem coisa que é só uma mãe que consegue pensar. Então, assim, muito forte. A apresentadora se emocionou mais. Mas é muito forte. Eu conheci a Lise. É muito forte. É só uma mãe, Lisa. Meus parabéns, mas conclui porque parabéns. E aí a gente foi buscar teorias, né? Estudos, a gente buscou universidades, buscamos o Parque da Lisa em São Paulo, que trouxeram brinquedos e ideias de inclusão de Israel, porque um pai e uma mãe perdeu a sua filha especial e deram um nome alusivo, né? E a gente encontrou um senhor serralheiro com um filho especial, gente, com muito interesse de fazer esses brinquedos. Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Exato. E aí o meu Felipe, que eu digo, voou. E ele pensou, poxa, todas as praças têm que ter esses brinquedos, todas as famílias têm que ter esse direito de sentar no brinquedo e brincar com seus filhos. Quem não gosta de estar num parque com chimarrão, com seus filhos, ou até mesmo adultos? Foi assim que eu conheci a Lisa. A Lisa andou pela primeira vez num brinquedo, sentada junto comigo, no Porto Orla, acessível. Que teve aqui na hora. Quando eu perguntei para ela assim, Lisa, com emoção ou sem emoção? Ela com muita emoção, amiga. Porque a minha primeira vez num brinquedo, eu congelei. A minha garganta trancou. Porque quantas vezes que eu brinquei e eu nunca tinha pensado nisso. Que uma adulta, pela primeira vez, tinha acessado um brinquedo. A gente recebeu pessoas de Rio Grande que viajaram 5 horas
com um filho em tratamento de câncer, na cadeira de rodas, e a mãe veio e me deu um abraço e disse assim: Lise, da Marcolinos, eu não conhecia, mas o meu sorriso e o amor quentinho do que eu já tinha perdido se transformou em um acalento tão grande, Andréia, em ver a alegria daquelas famílias. Ela disse: eu viajei 5 horas porque o meu filho, antes de morrer, ele quer ter a experiência de brincar no primeiro parque inclusivo. E foi a Secretaria de Porto Alegre que proporcionou, e desenvolvimento, que proporcionou esse espaço no Portola acessível. E eu sempre digo, não deixem de colocar nos calendários um praia acessível. Quem não quer brincar, quem não quer ter um banho assistido? Nós passamos a percorrer municípios, que era um projeto pensando em falar com gestores, mas a gente percebeu que tinha que ter brinquedos de forma móvel, porque a gente tinha que estar em vários espaços para mostrar que existia e que a sensação na prática era bem diferente. Hoje eu tenho muita alegria de dizer que muitas escolas já têm seus brinquedos inclusivos, embora a gente ainda tenha grandes desafios com os fabricantes. Pessoas que se aproveitaram de uma ideologia, mas que tiveram a intenção também de multiplicar, né? Então, a ideia sempre é que os parques pensem nisso, os hotéis que têm os seus playgrounds, as escolas, os espaços públicos. As empresas, creches. As creches. Os condomínios. Os condomínios. Muito é um bem ramo lembrado, enorme. Os condomínios. Qual é gente, a dificuldade? Olha só, gente, tá forte. E eu conheci a Lise nesse momento e eu chorei, porque eu não tive infância brincando. Eu tinha muita febre, eu tinha muita dor na minha infância, então a minha mãe não deixava eu sair de casa, porque eu me forçava, me machucava. Então ela dizia: fica quietinha em casa. E a minha vida foi ler... É a cultura, fica quietinha em casa. A minha vida foi ler gibi, e ler, e ler, e ler. E eu, quando vi a minha vida mudar, quando eu vi que eu podia dar o primeiro passo. Não, eu não quero ficar dessa maneira. Eu quero o melhor para mim. E aí, em Porto Alegre, depois que eu fui presidente de Condepa, depois que eu fui presidente de várias instituições, eu me vi realizada por sentar num brinquedo de criança, porque eu não tive essa experiência. Porque é um amor, é uma alegria de poder viver uma coisa que tu não teve na tua infância. Uma coisa que vê as outras crianças, vê as outras pessoas usufruindo, tendo, né, aquela experiência, e tu não tendo. E o meu filho já um adolescente, e eu disse para a Lise: meu filho tinha que ver isso. Ele não estava comigo, estava minha sobrinha no dia. E aí eu digo assim, eu não pude usufruir de um brinquedo assim com meus filhos, porque não tinha na época, né? 20 anos atrás não tinha esses brinquedos. Numa praia acessível em Itapuã, a dona Terezinha, também é locutora da rádio Itapuã, com 82 anos. Ela subiu num brinquedo, porque quando o Felipe pensou no protótipo, ele pensou na estrutura junto com outros engenheiros para qualquer tamanho de cadeira de rodas. Se tivesse tubo de oxigênio, estaria ali. Também. Então, seria adulto, criança, obeso, é inclusivo. Mas, gente, olha só, forte o programa, né? E nós estamos num período eleitoral, e fica aí a dica para os candidatos. Isso aí. E o que eu pensava também, Lisa, ontem, né? Depois que eu fiz toda essa fala na igreja, né? Sobre a limitação que ela está na nossa mente, os limites, as limitações estão na nossa mente, não no nosso corpo. Eu também pensava na questão política. De repente, o público não é suficiente para dar tanto voto. Então, fica aí a sugestão para os nossos candidatos que querem ser, né, governadores, enfim, deputados, senadores, de que nós precisamos pensar nas pessoas. E nas pessoas significa geral, todas as pessoas. Todas as pessoas, né? Hoje se fala muito na questão de gênero e tudo,
mas nós precisamos pensar em todas as pessoas, governar, legislar para todas as pessoas. E não só usar como bandeira em época de eleição, mas usar na prática, né? Usar na prática, usar dentro dos municípios, dentro do estado, enfim, onde você estiver, usar do seu mandato para atender a todos e a todas. Meninas, o nosso programa, né, encerra, mas bem rapidamente. Eu quero, Lisa, reitera para nós a agenda do município, das atividades da semana que vem, dia 21, que é o dia... Então, o Setembro Verde é comemorado por causa do dia 21, que é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. É um dia ali que é muito importante para nós, onde a gente traz todas as dificuldades e todas as características que a gente tem que viver, que a gente tem que demonstrar dia a dia para ter um mundo melhor, um mundo da inclusão de verdade, né? Então, esse é o meu Setembro Verde, eu sempre digo... E por isso nós estamos de verde. E então, nós temos agendas diversas agora, começamos sexta-feira. Já é sexta agora. Sexta agora, dia 16, com paranatação no GNU, às 20 horas. Aí, no dia 17, a gente vai ter uma abertura oficial lá no Parque Araribóia, no bairro Petrópolis, onde a gente vai ter uma abertura oficial e depois um campeonato de vôlei sentado para pessoas com deficiência física. E aí, no decorrer da semana, teremos bocha no 7, dia 22, atletismo, dia 23, e dia 24, agora, sábado, sábado, a gente tem o Festival Paralímpico, que é um festival para alunos, de 7 a 18, né? Com e sem deficiência, com atividades lúdicas no Parque Ramiro Souto, ao lado do Araújo Viana. Minhas amigas aí do Instagram, do Facebook, do YouTube, meus amigos, um abraço para todos vocês. E fica aqui, né, com essas duas mulheres extraordinárias, fica aqui um pouquinho da história de cada um, dos desafios, das superações, das vitórias, das conquistas. E que eu e você sejamos, né, tenhamos mais empatia. Vamos nos colocar no lugar do outro, no lugar da outra pessoa, porque que desagradável, né, Lisa? Eu fiquei com a expressão que a pessoa que te recebeu no prédio disse: nós não temos cadeirantes morando aqui, né? Então, se você chega num prédio, você é um ser humano, não importa qual é a deficiência que você tem, ou se você não tem, outra coisa, todos nós temos uma deficiência. Se formos ver, são milhares e milhares e milhares de pessoas tidas como com alguma deficiência. Por quê? Deficiência visual, gente. Eu comecei a usar óculos, sou deficiente. Sim. Então, assim, ó, e outra coisa que vocês também falaram, tu fizesse cirurgia, ficou um tempo usando cadeira de rodas, eu fiquei 3 meses sem caminhar, porque eu estourei os ligamentos do joelho. O primeiro médico que me atendeu me deu um tratamento equivocado, digamos assim. Eu quase perdi por completo os movimentos da minha perna esquerda. Então, sei como é que é também um pouquinho, né, gente? Então, assim, ó, que desagradável. Você chega no prédio, você tem o direito de visitar, de ver, de querer locar, porque está ali para locação. E daí você entra, a pessoa te recebe, te olha e diz: nós não temos cadeirantes morando no prédio. Mas peraí, eu te perguntei... E por que tu falasse? Desagradável, pessoa amarga. É merecedora da nossa empatia com ela, né? O que ela está passando? Qual é o problema emocional dela? Qual é a amargura, a frustração, a decepção que ela passou? Porque ela está com um problema emocional. Está com problema emocional, eu acho certamente. Que é sempre importante deixar aberto assim, as pessoas, né, Liz? E demonstrar que tu pode ser melhor, que tu pode ser um ser humano melhor, né? Eu, com todas as minhas deficiências... Eu saio da linha das pessoas com deficiência visual, eu dou espaço para alguém passar, e eu tenho uma deficiência. Sim. E eu tenho uma deficiência, e nem por isso eu tenho que me submeter a isso, entendeu? Mas a gente tem que ter empatia, a gente tem que se colocar no lugar do outro. E eu sempre digo assim também, às vezes as pessoas têm medo de se reportar a pessoa com deficiência equivocadamente e acabam dando uma resposta. Não tenho medo de perguntar como você gosta que eu lhe chamo, como eu posso te ajudar, né? A gente tem que
pensar em pessoas. Mas, gente, vamos lá. Que judiaria já está terminando. Antes que o Beto faça assim, 1, 2, 3, cortou, né? Antes que ele tire meu microfone das gurias. Um beijo a todos vocês. Deus abençoe. Obrigada. Estejam conosco, né? Compartilhe o aviãozinho no Instagram, compartilhe o link do Facebook para que mais pessoas possam estar assistindo. Deixe seus comentários também. A Lisa vai estar respondendo aos comentários também. E esteja participando, esteja interagindo conosco. Esse é um tema, um assunto importante para mim e para você. Não estamos livres, não, porque daqui a pouco vamos estar aí com pessoas com mais tempo de vida, para não dizer idoso, né? Mas vamos estar com 70, 80, 90, 100 anos. E daí, nós também vamos ter desafios para acessar alguns lugares. Então, nós também estamos sujeitos. Então, compartilhe o link, passe para mais pessoas, deixe suas sugestões, seus comentários, para que a nossa coordenadora do Paradesporto, da Secretaria de Esporte, possa também estar contribuindo, não só pela secretaria dela, mas em todos os espaços de fala, de poder que a Lisa participa, ela pode estar contribuindo, ela conhece a sua dor, você que tem, né, alguma deficiência, ela conhece a sua dor. E ela é uma mulher que superou. Então, se ela pôde, eu e você podemos também, viu? Um grande beijo, até a próxima segunda, às 20 horas. Lembrando, mais uma vez, Shopping Total, presente a cada momento, e também Móveis do Bem, móveis para a vida toda, os apoiadores do nosso programa, nós que estamos aqui no nosso estúdio de vidro, no Shopping Total, o estúdio do Poa Stream. Se inscreva no canal do Poa Stream pelo YouTube, me siga também, @andrea.fioravante, e Andrea Fioravante Despertando Mulheres pelo Facebook. O teu arroba, Lisa? Lisa com Z, Lisa Sense, com C, C-E-N-C-I. Ok. Teu arroba? Lise com S, K2. E da empresa, o arroba da tua empresa, do esposo? Marcolinos com K-U-L-I-N-O-S especial. Marcolinos especial. Um grande beijo, Deus abençoe a todos. Até a próxima segunda.